Fala galera, tudo tranquilo? Tudo bem com vocês? Tudo de boa galera? Professor Wagner do Física Agora Vai, o seu canal de física aqui no YouTube. Tudo tranquilo? Mais uma aula para você, aula sobre ondas, beleza? Lembra que na frente 2 nós dividimos as nossas frentes em frente A e frente B, semana A e semana B, né? E nós estamos de volta à semana A falando de ondulatória para vocês. E nas aulas de ondulatória a gente estava falando aí sobre sistemas de ondas, né? E eu espero que você possa acompanhar aí com a gente. Galera, antes de mais nada, dá um like nesse vídeo. Compartilhe o canal com seus amigos. Física Agora Vai, no peito, no coração, na alma, ajudando você a ingressar no curso dos seus sonhos, beleza? Pessoal, na aula de hoje, que semana A gente vai falar um pouquinho aqui para você sobre os sistemas ondulatórios em si, certo? E eu quero falar para você hoje de um negócio muito bacana, que é o movimento harmônico simples. Cara, parece então que não é tão complexo, né? Já que é um MHS, movimento harmônico simples. Todo movimento ondulatório, ele é um movimento que se repete com o tempo, ok? A gente está falando de movimento repetitivo, ok? A gente está falando que esse negócio se repete, repetição. E quando a gente fala da ideia de repetição para você, você tem que entender comigo o seguinte: se eu falar que tem repetição, você vai pensar comigo em duas palavras: período, que a gente já definiu, e frequência. Cara, o que é período e frequência, professor? Cara, período e frequência estão relacionados a tempo, como que esse movimento se repete em função do tempo, tá? Quando eu falo para você da ideia de período, eu estou falando do tempo de uma oscilação completa. Tempo de uma oscilação completa. Ok? Normalmente esse tempo vai ser dado em segundos. Unidade de medida de tempo para física é segundos. Então normalmente a gente retrata isso em segundos. Já a nossa querida e amada frequência, ela vai ser dada como número de oscilações por unidade de tempo. Aí para essa frequência aqui a gente vai ter duas unidades de medida a saber, cara. A gente vai ter Hertz, ok? E a gente vai ter o RPM. Normalmente a gente acaba vendo nos exercícios essas duas relações. Hertz relaciona rotações por segundo, ok? E RPM, óbvio, rotações por minuto. Tranquilo? Bom, como eu estou falando de movimento harmônico simples, é um movimento em harmonia, um movimento que se repete em função do tempo e se repete sempre da mesma forma, ok? Ou seja, a gente não tem amortecimento, ou seja, perdas de energia nesse sistema, e a gente não tem um sistema forçado, ou seja, aumento da energia desse sistema. Então a gente vai ter um movimento aí, que a gente vai dizer que esse movimento permanece sempre constante em função do tempo, ok? Dentro do movimento harmônico simples, a gente vai falar de dois sistemas a saber. Essa aula vai tratar destes dois sistemas, que é o primeiro, oscilador massa-mola, e o segundo, a gente vai falar de pêndulo simples. Ok? Então a gente vai estar trabalhando com você, meu querido, esses dois modelos iniciais, oscilador massa-mola e pêndulo simples, para a gente ver como que funciona e qual que é a relação que a gente tem desses dois sistemas aí nesse tipo de movimento, certo? Lembrando que a gente vai igualar esse movimento, basicamente, a um negócio chamado de movimento circular uniforme. Tá? A gente vai sempre estar igualando isso aqui ao movimento circular uniforme. Por quê? Porque o movimento circular uniforme, de certa maneira, ele também é um movimento harmônico simples. Porque eu ocupo os mesmos pontos no espaço no mesmo intervalo de tempo, certo?
Então a gente pode transformar isso e relacionar essas duas grandezas, essas duas coisas, beleza? Quando a gente fala de movimento circular uniforme, chamado MCU, a gente vai pensar no seguinte: primeira coisa, a gente tem um movimento que acontece numa circunferência, certo? Acontece numa circunferência. E a gente tem algumas relações dessa circunferência, pessoal. Quando eu falo do movimento que acontece numa circunferência, a gente tem que pensar nas relações dessa circunferência. Então, eu vou fazer um círculo aqui para você, para a gente poder entender como que funciona isso. Deixa eu fazer aqui um círculo, rapidinho, ok? Feito esse círculo aqui, a gente pode pensar na seguinte relação. Pense comigo. O movimento circular uniforme, em si, a gente vai ter algumas grandezas que a gente não está muito acostumado a lidar por aí, tá? Então eu quero trabalhar isso com você rapidinho. Cara, quando você vem trabalhar comigo essa ideia de movimento circular uniforme, você precisa ter a ideia de que essa distância aqui a gente chama de raio da circunferência, né? A distância do centro da circunferência até ali a sua parte externa, a sua extremidade, a gente chama de raio da circunferência. Tranquilo? Nesse tipo de movimento, a gente vai pensar na seguinte relação. Eu consigo fazer um movimento variando a minha posição em função de um determinado ângulo nesse sistema. Então, se eu percorro essa distância, eu posso dizer que eu tive uma variação no ângulo, uma variação alfa, certo? Pode ser, ou φ, ou θ, tanto faz, gente, a letra que a gente utiliza ali. Então, a gente teve uma variação angular em função do tempo. Se eu tive uma variação do ângulo em função do tempo, eu posso dizer que essa relação aqui vai me determinar um negócio que a gente vai chamar de velocidade angular. E quando eu falo de velocidade angular, eu estou falando exatamente disso, da variação do ângulo em função do tempo. Ou seja, a velocidade angular aqui é a variação desse alfa, a variação do ângulo, em função da variação do tempo, certo? Só que eu vou te chamar a atenção para o seguinte: esse ângulo, a gente vai tratar ele, ok? Com a unidade de medida, tá? A unidade de medida dos ângulos aqui da variação angular vai ser dada em radianos. Professor do céu, o que vem a ser esse radiano? Cara, você percebe o tanto de requisito que você está precisando? Eu só quero te dar uma aula de oscilador harmônico e pêndulo simples, mas antes eu tenho que falar desses negócios aqui para você, beleza? Continua aí comigo, cara, eu não perdi o foco não perde você também não, beleza? Radianos, gente, vem a ser a unidade de medida de ângulo, que em função do raio, certo? Você está acostumado a medir ângulos em graus, a gente vai trabalhar isso em radianos. Eu só vou te dar uma dica, tá? Pensa que 360 graus equivale a 2π radianos. Guarda isso aqui no coração por enquanto. Então, 360 graus equivale a 2π radianos. 180 graus equivale a π radianos. 90 graus equivale a π sobre 2 radianos. E assim sucessivamente. Beleza? Então, a gente vai medir isso aqui em que? A velocidade angular seria dada em radianos por segundo, certo? Essa seria a unidade de medida de velocidade angular nesse sistema. E eu só preciso dessas informações iniciais para a gente poder trabalhar esse sistema. Lembrando que, se eu for verificar a velocidade angular de uma volta completa, a gente pode falar que a velocidade angular é a variação do ângulo, mas uma volta completa, ela equivale a uma variação angular de 2π rad, né? 2π, dividido pelo tempo dessa volta completa. E o tempo dessa volta completa é o período. Então, a velocidade angular de uma volta completa será 2π sobre período. Lembrando vocês que período é igual ao inverso da frequência, a gente pode dizer então que a velocidade angular de um sistema como esse poderia ser descrito como 2π vezes f, beleza? Então, a velocidade angular de um sistema circular pode ser 2π vezes a frequência, ponto, beleza? Aí sim, a gente tem bagagem o suficiente para trabalhar com você a ideia destes osciladores, beleza? Oscilador massa-mola
e o nosso pêndulo simples. Verificar como que funciona a relação de velocidade, de posição e, claro, a relação desse sistema no que a gente diz respeito a analisar a aceleração, a energia dada nesse sistema. Então, vou apagar tudo aqui, então vamos nessa. Você já pegou aí, de certa forma, toda a parte inicial que a gente precisa para trabalhar esse assunto, certo? Pegando essa parte inicial que a gente precisa para trabalhar esse assunto, a gente vai pensar no seguinte: como que a gente vai agora relacionar isso dentro desse sistema? Então, vou pensar o seguinte, ó, vou começar a falar com você sobre o oscilador, massa, mola. O oscilador massa-mola, gente, a gente vai fazer o seguinte, ó, fazer uma reta aqui para você. Nessa reta aqui, eu vou colocar a seguinte relação. Eu vou colocar o oscilador em algumas posições que a gente normalmente o encontraria, tá? Então, primeiro caso, eu vou encontrar esse oscilador no seu estado de repouso. Então, eu tenho aqui uma mola. E essa mola está no seu estado de repouso, com uma caixinha pendurada aqui, ó. Ok? Estado de repouso, está normal. No segundo momento, eu vou alongar e distender essa mola, elongá-la, de modo que olha o espaçamento entre as molinhas aqui ficou maior. E aí eu vou colocar a caixinha lá na frente, ok? Gente, quando eu faço isso, eu estou forçando esse sistema para cá. Eu estou aplicando uma força nesse sistema para esse lado, ok? É a força que eu aplico. O sistema, ele reage a isso aplicando uma força que a gente chama de força restauradora, tentando fazer esse sistema voltar ao seu estado inicial. Então a gente teve uma elongação, ou seja, um distanciamento do ponto inicial que a gente tinha até o ponto final, que é essa distância aqui, ó. A distância entre esses dois pontos de mola é o que a gente chama de elongação, que eu vou chamar de x, ok? Tranquilo, então a gente teve essa elongação aí, tá? Com o passar do tempo, se eu soltar esse sistema, ele vai começar a oscilar. E essa mola vai passar novamente pelo seu estado de repouso. Ela também vai passar, quando ela passa pelo estado de repouso, ela vai passar tão rápido ali que ela vai sofrer uma compressão. E nessa compressão, a gente vai encontrar ela agora aqui, certo? Então, olha só que interessante. Eu elongo essa mola, solto ela, ela começa a sofrer uma oscilação. E ela vai ultrapassar aqui o ponto de repouso, certo? E essa elongação vai fazer com que ela tenha uma compressão aqui, mas, cara, é muito grande essa compressão aqui, ó. Fazer ela aqui praticamente toda comprimida, certo? É a mesma caixinha aqui, ó. Beleza? Com o passar do tempo, aí ela já reage e volta lá, passa pelo estado inicial. E depois ela volta a estar elongada lá no ponto que a gente tinha. E aí, se for um sistema que a gente pode chamar de sistema oscilador massa-mola, com um movimento harmônico simples, esse sistema não perde energia. Então ela vai ficar oscilando nessas regiões o tempo todo, certo? Então a gente teria o ponto 1, 2, 3, 4, 5, 6 e ficaria girando em torno desse sistema aí, certo? A partir disso eu posso analisar o que está acontecendo. Pessoal, aqui essa molinha está no estado de repouso. Aqui é repouso, não começou nada, ok? Quando ela está no repouso é o seu sistema de equilíbrio. Quando a gente fala que é o sistema de equilíbrio, significa que a força que existe aqui, a força resultante quando passa por aquele ponto, é igual a zero, ok? O que vai acontecer quando eu elongar essa mola? Eu alongo essa mola para cá, lembra que surgiu uma força? Surgiu uma força, vai fazer o sistema tentar voltar, certo? Ela está parada aqui, velocidade é igual a zero, ela está parada aqui, e aí ela vai tentar voltar com uma determinada força, ou seja, ela vai ter uma aceleração, fazendo com que ela retorne lá para o sistema, beleza? Então ela vai ter uma aceleração no mesmo sentido da força restauradora aqui, ó, e ela vai acelerar tentando retornar para o seu estado inicial,
Quando ela chega aqui no seu ponto de equilíbrio, que essa força deixa de existir, logo a aceleração se torna nula. A aceleração fica zero, não tem mais força, né? É ponto de repouso. Porém, ela passa com uma velocidade, e a gente chama essa velocidade de velocidade máxima, porque foi o máximo que a gente conseguiu acelerar ela nesse sistema. Passando com essa velocidade máxima, ela vai começar a diminuir essa velocidade, porque vai começar a comprimir essa mola. Nessa compressão de mola, a gente vai chegar nesse ponto, que a gente vai ter a força restauradora agora no sentido oposto do movimento. Ou seja, a minha aceleração está no mesmo sentido, certo? E a minha velocidade volta a ser zero, porque a mola para aqui para poder retornar. Quando ela volta no seu estado lá de equilíbrio, a velocidade volta a ser máxima, agora no sentido oposto que a gente tinha anteriormente, né? E a gente vai ter agora a aceleração também igual a zero, porque está no ponto de equilíbrio. E por fim, ela volta ao estado inicial que a gente tinha lá, quando a gente estava elongando essa mola, ok? Então percebe, gente, que ela vai ficar oscilando nessas regiões aqui, ó, certo? Esse X, ou esse afastamento máximo aqui, ó, o X, que é a elongação máxima que a gente deu para essa mola, e nunca vai ultrapassar isso, o X, ele pode equivaler à amplitude de movimento, tá? Então a elongação que eu proporcionei para a mola vai ser essa amplitude de movimento, ok? O que a gente tem que pensar aqui, gente, é que a gente vai tentar estabelecer funções matemáticas para tentar representar esse movimento. E qual função matemática me ajuda a representar esse movimento aí desse sistema? Ou seja, no momento eu tenho lá, quando a elongação é máxima, quando o afastamento é máximo, eu tenho velocidade zero, aceleração máxima, né? A gente pode até colocar aqui, ó, que a aceleração é máxima nesse momento, é máxima nesse momento, é máxima nesse momento, ok? Quer dizer que nos pontos intermediários existe aceleração, mas ela não é máxima, tranquilo? Como que a gente pode representar isso? Para representar esse tipo de sistema, a gente vai tentar associar isso com o movimento circular, ok? Então, quando a gente faz a circunferência lá, a gente vai se deparar com a seguinte questão. Olha só comigo, presta bem atenção que agora é o ponto mestre desse sistema. Pessoal, se eu pensar no movimento dessa mola, na horizontal aqui, significa que esse daqui seria o ponto de equilíbrio, tá? Seria o nosso ponto 1, 3 e 5, né? Seria o cara nesse ponto aqui, eu vou chamar de E, de equilíbrio. Quando eu tenho a elongação máxima, o corpo está aqui, ó. Então, é como se eu pegasse essa mola e esticasse ela até aqui. Nesse ponto aqui, eu sei que a velocidade é igual a zero e a aceleração, ela é máxima. Beleza? Ah, e o deslocamento, o X é máximo, porque a gente está falando de amplitude. É a amplitude máxima que ele tem ali. Ele começa a retornar. Passa pelo ponto de equilíbrio. Então eu vou alinhar o ponto de equilíbrio aqui, ó, com esse ponto aqui na circunferência. Ele está alinhado aqui. Seria essa a localização. Nesse ponto, a velocidade é máxima, a aceleração é zero e a elongação também é zero. Beleza? Chega nesse ponto aqui, eu comprimi completamente a mola. É o ponto de número 4 que a gente tinha lá. Nesse ponto, a velocidade é zero. A aceleração é máxima e a elongação também é máxima, sentido oposto que a gente tinha antes, beleza? Bom, o que mais? Quando chega no último ponto aqui, que é quando passa de novo pelo equilíbrio, a gente tem velocidade máxima, a aceleração é zero e o elongamento, ou a elongação, né? Elongamento ficou feio, a elongação também é zero. Então a gente tem essa situação. Então a gente pode relacionar no oscilador massa-mola o movimento que a gente tem ali com o movimento de uma circunferência, cara. E é essa relação que eu quero que você entenda, que a gente pode relacionar isso. Então olha só, dentro de uma circunferência a gente tem algumas funções que são chamadas funções trigonométricas. Funções trigonométricas. E nas funções trigonométricas,
que a gente poderia pensar aqui, a gente teria a função seno e a função cosseno, ok? Eu quero retratar a relação de posição, velocidade e a aceleração desse sistema a partir, sim, dessas funções, certo? Lembrando que o seno, ele vai ter valores máximos e mínimos em algumas regiões, certo? Eu vou colocar alguns ângulos aqui, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, ok? E vamos fazer uma tabelinha aqui, ó. Quando que o seno e o cosseno, ou como que eles se comportam em relação a essas posições que eu estou colocando aqui, ó. No ângulo de 0, o cosseno de 0, ele vale quanto? 1, ele é máximo, ok? Então ele tem valor máximo, enquanto isso aqui tem valor mínimo, certo? Ou seja, ele vale 0. Quando eu estou em π sobre 2, aí o seno tem valor máximo e esse cara tem valor mínimo, ou seja, ele vale 0. E aí, sucessivamente, eles vão alternando essa relação de posições com seus valores de máximo e mínimo, certo? E isso é importante para a gente pensar no seguinte, né? Se você lembrar lá de seno e cosseno, você vai me dizer o seguinte, que aqui esse cara é mínimo, ele vale 0, aqui ele vale 1, aqui ele vale 0, aqui ele vale menos 1 e aqui ele vale 0. O outro é 1, 0, menos 1, 0 e 1, né? A gente tem esses valores. Professor, não está dando para enxergar aí. Tem como reforçar esse negócio? Vou colocar aqui, ó, 1, 0, menos 1, 0 e 1, 0, menos 1, 0, 1 e 0. Né? São os valores que a gente tem para seno e cosseno. Agora pensa comigo, relaciona. Eu preciso de uma dessas funções para relacionar a velocidade. E a velocidade ela é 0, 1, 0, menos 1, 0. Opa! Então ela é mínima, máxima, né? Ela começa com mínima, vai para máxima, mínima, máxima. Então a velocidade desse sistema, ela está relacionada aqui. A velocidade desse sistema está relacionada a uma função seno, certo? Se a gente observar aqui, eu vou dar uma coladinha aqui, porque, professor, se eu já decorou todo quanto é fórmula na sua vida, eu deveria, cara, eu deveria, mas eu preciso sempre observar novamente aqui para não escrever besteira. Eu não posso passar para você uma informação que seja errada, né? Então eu vou procurar aqui, ó, o seguinte, como que a gente determina a velocidade escalar desse sistema? A velocidade escalar desse sistema seria ômega vezes a amplitude, certo? Ou seja, é ômega vezes o raio desse movimento. O problema é que eu quero descrever nesse sistema o seguinte, como que eu posso estabelecer a equação do oscilador massa-mola pensando nessa variação, ok? Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a velocidade é igual a ômega vezes A vezes o seno, ok? De ômega 0 mais φ. Ou seja, ou mais ΔΦ, né? O que a gente vai ter ali? A gente vai ter que a velocidade escalar desse sistema vai ser ômega vezes A vezes o seno da variação angular que a gente tem naquele sistema. Então, se eu quero determinar uma equação que me permita estabelecer esse padrão, eu vou sempre pensar nessa possibilidade de relacionar a equação a partir deste princípio, certo? Ômega A seno de ômega 0 mais φ, certo? Então a gente consegue relacionar esse sistema a partir disso, tranquilo? Então, pessoal, é muito interessante a gente conseguir estabelecer essas equações, entender o funcionamento. Pessoal, a gente precisa decorar essas equações, professor, são equações muito difíceis. Não, cara, você não precisa decorar as equações, mas você precisa estabelecer o padrão. A gente só vai pensar o seguinte, que a gente vai tratar essa velocidade como negativa. Como a força restauradora ela vai estar sempre contra o movimento, eu só estava procurando aqui para você, a velocidade vai ter sempre o sinal de negativo, tá?
essa relação da equação da velocidade. Mas e da posição, professor? A posição em si, ou seja, a elongação, ela vai depender de quê? A elongação que a gente vai ter, ela vai depender de A vezes, vamos ver qual função. A elongação ela é máxima aqui, mínima, máxima, mínima. Então ela começa com máxima, então ela é cosseno. Então é A cosseno de ômega zero mais φ. Lembrando que ômega zero é o ângulo inicial e o φ seria a variação angular desse sistema, certo? Então a gente tem a função ou a equação que permite a gente calcular a posição e a velocidade. Falta a gente determinar a ideia de aceleração nesse sistema, certo? Como que a gente calcula a aceleração no oscilador massa-mola, gente? Para determinar a aceleração em si, a aceleração vai depender do quê? A aceleração vai depender simplesmente de qual função? Ela vai depender da função cosseno, certo? Então, ela vai ser determinada com o seguinte, a aceleração ela é ômega ao quadrado, tá? Por que ômega ao quadrado? Porque é uma variação da velocidade, então a gente determina isso como ômega ao quadrado, certo? Vezes o quê? A aceleração vai ser ômega ao quadrado vezes a variação de posição, ou seja, vai ser ômega ao quadrado vezes A vezes o cosseno de ômega zero mais φ, certo? Então, a gente tem a relação de cálculo de aceleração desse sistema. O que eu preciso que você guarde no seu coração em relação a essas funções? O que eu preciso que você guarde mesmo em relação a isso, é que a posição e a aceleração dependem de cosseno e a velocidade depende de seno. Ou seja, quando eu estou no maior afastamento possível da posição de equilíbrio, eu vou ter velocidade zero, porém aceleração máxima. Quando eu estou na posição de equilíbrio, a minha aceleração é zero, a minha elongação é zero, porém a minha velocidade é máxima porque eu passo com uma certa velocidade por ali. Beleza? Isso permite a gente relacionar muito bem a ideia desse tipo de movimento. Ok? Pessoal, dentro do oscilador massa-mola, uma outra parte que nos interessa é o cálculo do período. Eu não vou demonstrar essa equação do período, mas o período, se a gente fosse trabalhar essas equações, o tempo de movimento, ele vai depender de 2π raiz, ok? De m sobre k. Vamos lá. O período depende de 2π, 2π é a volta completa, raiz de m é a massa do oscilador massa-mola, então a massa em si interfere no período, dividido pela constante elástica da mola, ou seja, a constante elástica da mola também interfere no período, certo? Mas professor, o que é a constante elástica da mola, professor? Gente, a constante elástica dessa mola está relacionada a quanto de força eu tenho que fazer para conseguir alongar essa mola, certo? Então, quanto maior for a constante, mais força eu teria que fazer. Então, ela vai oscilar numa região menor. Não depende de comprimento da mola, não depende da gravidade, não depende de mais nada. Depende da massa e da constante elástica, beleza? Esse aqui é o sistema de oscilador massa-mola. Tudo aquilo que você precisa saber para conseguir solucionar problemas relacionados a isso, tá? Dentro daquilo que a gente vai falar de pêndulo simples, esse lado aqui da luz vai ficar igual, porque como ele reage também no movimento harmônico simples, a ideia em si é a mesma. A única coisa que muda no pêndulo simples, para a gente poder concluir aqui para você, é o seguinte, eu vou apagar esse lado da luz aqui então, beleza? Para a gente poder fazer essa segunda parte aqui, que é a parte do pêndulo simples, beleza? Pessoal, pêndulo simples. No pêndulo simples, o que altera realmente esse movimento vão ser algumas características diferentes, tá? Vou apagar aqui para ninguém depois falar que a gente escreveu coisa errada, porque tá pêndulo simples lá, tá m sobre k, vai gerar confusão, e eu não quero que gere confusão para você. O pêndulo simples, pessoal, então só para retornar aqui para você, já fiz aqui o desenho do pêndulo simples, beleza? Então a gente criou aqui algumas condições, posição de equilíbrio, um afastamento do pêndulo, então é como se eu puxasse uma bolinha para cá, ok? Estou afastando ele máximo,
ponto de equilíbrio, afastando o máximo, ponto de equilíbrio. Eu já comecei a representar aqui para você o que acontece. Quando ele está no ponto de equilíbrio, lembra lá do oscilador massa-mola que acontece a mesma coisa. Posição 0, ou seja, elongação 0, aceleração 0 e a velocidade dele seria máxima nesse sistema. Quando a gente coloca ele para cá, o que a gente vai ter? Variação de posição máxima, aceleração máxima e velocidade 0. A gente continua tendo exatamente a mesma relação deste sistema do que a gente tinha anteriormente, quando o oscilador massa-mola. O que muda nesse sistema? As equações do sistema continuam as mesmas, tá? Ou seja, de posição, de velocidade, de aceleração. Do que elas dependem, ou seja, da função trigonométrica que elas dependem, também continua a mesma relação. O que muda é a ideia do período. Enquanto no oscilador massa-mola, o período de oscilação, o tempo de oscilação desse sistema, dependia sim da massa e da constante da mola, aqui não depende disso. Aqui vai depender de L, que é o comprimento do fio. Então, esse cara aqui, que é o comprimento do fio, a gente vai chamar de L. Então, vai depender desse comprimento e vai depender de G. G é a aceleração gravitacional que a gente vai ter aqui, que está puxando o sistema para baixo. Que é exatamente essa aceleração gravitacional, puxando para baixo, que vai fazer existir uma linha de força aqui, que vai tentar restaurar esse sistema. Por isso que a aceleração gravitacional altera. Então, se eu quiser alterar o período de oscilação de um pêndulo, eu tenho que fazer duas coisas. Ou sair do planeta e ir para um outro lugar de gravidade diferente, o que seria mais difícil, ou alterar aqui o comprimento do fio. Lembrando que o período ele varia com a raiz do comprimento. Ou seja, se a gente levar isso ao quadrado, significa que a alteração do comprimento vai fazer alterar o quadrado do período. Ou seja, eles têm uma proporcionalidade aqui, né? Ou seja, se eu dobro o comprimento, o período aumenta 4 vezes, porque ele aumenta com o quadrado desse comprimento, certo? Se eu diminuir o comprimento pela metade, o período cai de 1/4 do seu tempo, ou seja, começa a oscilar muito rapidamente. Então, quanto maior o comprimento do fio, maior o período, quanto menor o comprimento do fio, menor o período de oscilação. São dicas importantíssimas para a gente guardar como que a gente resolve esse tipo de sistema. Beleza? Galera, essa foi mais uma aula aqui do Física Agora Vai para você, beleza? Aula gratuita aqui na internet sobre ondas que vai ajudar você a resolver os problemas e a conseguir ingressar na faculdade dos seus sonhos. Lembre-se, essa aula é para o Enem? É sim, senhor. Essa aula é para os vestibulares tradicionais do país? Sim, ele é. Essa prova é para SpaceX, para IEAR, para a Escola Naval, para Escola de Fuzileiros Navais, para todas as escolas militares, colégios militares? Sim. Se no seu concurso, se na sua prova cai física, cara, essa aula é para você, beleza? Espero que você tenha curtido a aula, cara, que você tenha gostado aqui da didática que a gente utilizou para te ensinar sobre esses conteúdos e que você volte aqui a assistir cada dia mais o nosso canal, participando ativamente aí das discussões, beleza? Um grande abraço, galera, valeu por ter assistido esse vídeo e acompanhado a gente até aqui. A gente volta em breve com mais aulas para vocês. Um grande abraço, até a próxima, valeu, tchau!